Quando eu recebi o convite para falar sobre esse tema, eu inicialmente pensei em abordá-lo de uma forma, eu vou dizer, de mais tradicional. Através da literatura que nós temos muitos irmãos que trabalharam no trabalho mediúnico, no trabalho que nós chamamos de desobsessão, e nós temos vários livros escritos sobre esse tema. Diálogo com as Sombras, a Ivone do Amaral Pereira escreveu muita coisa, o próprio André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos trouxe muito material. Mas às vésperas de falar sobre esse tema, eu fui assistir o filme de Kardec. E assistindo ao filme de Kardec, eu decidi abordá-lo de uma forma um pouco diferente. Eu queria que a gente tivesse mais uma conversa com relação a esse tema. Porque nós ainda envolvemos em muito misticismo a questão dos nossos irmãos desencarnados, né? Agora há pouco nós tivemos o Halloween, onde as pessoas se fantasiam e nós temos aquelas brincadeiras, aqueles sustos, aquelas coisas. Mas, na realidade, essa imagem que foi criada pela indústria cinematográfica, pela indústria cênica, ela nos acompanha. Então, não é errado a gente dizer que nós envolvemos, mesmo nós espíritas, muitas vezes, envolvemos de muito misticismo a questão dos nossos irmãos desencarnados. Às vezes a gente se depara com alguém que diz: eu recebi uma mensagem de um espírito. Eu digo: se você receber uma mensagem de uma cadeira, eu vou ficar espantado. Mas só espíritos podem trazer mensagens, né? Encarnados e desencarnados. É preciso que nós interiorizemos os ensinamentos da doutrina espírita, para que a gente possa ter um entendimento melhor sobre ela e para que a gente possa aplicá-la ela na nossa vida, porque esse é o nosso grande objetivo. A doutrina espírita não é algo para que a gente simplesmente admire. É preciso que a gente vivencie, porque a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus. Então, para que a gente faça isso, é preciso que nós comecemos a olhar as coisas de uma forma diferente. Que nós modifiquemos esse olhar que nos acompanha há tanto tempo. A doutrina espírita ela nos traz a certeza da reencarnação. Ela nos prova a reencarnação como uma ferramenta de evolução, uma oportunidade que Deus nos dá pelo imenso amor que Ele tem por nós. Então, quando nós sabemos que a reencarnação é uma realidade, nós temos que pensar e raciocinar levando a reencarnação em conta. A reencarnação ela nos diz que nós somos espíritos com histórias. Nós somos espíritos que nascemos várias vezes aqui para experiências na matéria, com o objetivo de nos depurarmos, de nos aprimorarmos, de evoluirmos. Isso significa que se nós estamos aqui hoje, encarnados, e se nós já estivermos encarnados em outro momento, nesse intervalo entre uma encarnação e outra, nós estávamos desencarnados. Então, os espíritos desencarnados somos nós. Essa visão fantasmagórica, essa visão alegórica, essa visão infantil que nos acompanha durante tanto tempo, tem que ser abolida. E aí eu queria trazer para vocês um pequeno trecho do Evangelho que corrobora um pouco com o que eu estou falando com vocês. No prefácio, o Espírito de Verdade, que a gente sabe que é Jesus, ele fala: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. No capítulo 1, quando Kardec vai falar sobre o Espiritismo, ele nos diz: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos que até hoje incompreendidos, e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. E essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias
E daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de forma fácil. Então eu decidi conversar com vocês, porque eu acredito que a maioria de vocês, como eu, adentrou essa casa, alguma casa espírita, através da dor. É muito comum que a gente adentre uma casa espírita quando a gente está acometido de algum problema, que eu vou chamar de meios normais, ou as vias normais não explicam. Nós procuramos médicos, procuramos o auxílio de profissionais, e eles não conseguem nos auxiliar, porque esse fator que nos incomoda, para eles ainda é inatingível, pelo conhecimento, pelos limites que ainda estão circunscritos os seus conhecimentos, as suas técnicas, suas teorias. Então nós adentramos numa casa espírita e muitas vezes nós passamos a ter contato com o conceito de processo obsessivo. E aí nós tomamos conhecimento que muitas vezes aquilo que nos atormenta, que nos preocupa, são energias oriundas de irmãos nossos, espíritos como nós desencarnados, que naquele momento estão próximos a nós. Mas algumas vezes nós permanecemos equivocados, porque nós nos colocamos no papel de vítimas e colocamos os nossos irmãos, que nós chamamos de obsessores, como vilões. Quando nós adentramos uma casa espírita passando por um processo que nós chamamos de obsessivo, é preciso que a gente entenda o que isso significa. Esse processo obsessivo, que nós chamamos de obsessivo, são os dois espíritos que estão envolvidos por um sentimento opositor ao amor. Raiva, ódio, sentimento de vingança, sentimento de revolta. Como nós somos espíritos que reencarnamos, é preciso que nós tenhamos a consciência de que essas relações elas não são gratuitas. Quando nós adentramos nessa casa, a equipe espiritual ela não olha nesse processo para um espírito encarnado vítima e um espírito desencarnado um algoz. Ela olha para dois irmãos, dois espíritos, envolvidos num processo equivocado, e a equipe atua no auxílio a ambos, porque são dois filhos de Deus, são dois irmãos que estão envolvidos num processo equivocado. Aqueles que trabalham no processo de auxílio nesses processos obsessivos sabem que essas relações elas muitas vezes se alastram por encarnações e mais encarnações, onde esses espíritos se alternam nesse processo de encarnado e desencarnado, e muitas vezes, meus irmãos, nesse processo de obsessão, os obsessores éramos nós, em outra oportunidade. É preciso que a gente encare isso dessa forma, para que a gente tenha mais responsabilidade nessa relação e que a gente não se coloque como vítima. Não vítima de um obsessor, mas vítimas de nós mesmos. Basta que nós olhemos para as nossas relações hoje. Nós hoje convivemos entre nós, espíritos encarnados, e ainda hoje nós vemos irmãos que se unem através de sentimentos equivocados. É muito comum a gente encontrar, eu não suporto fulano. Eu queria que Deus castigasse ele. Às vezes a gente coloca até para Deus o papel de vingador nosso, né? Ah, mas um dia ele paga. Tem nada não, espera que um dia ele paga. E aí nós revestimos Deus mais uma vez com uma imagem completamente destoada de um ser que é puro e infinito amor. É preciso que nós tomemos consciência de que nós não somos atores passivos nessas relações. É preciso que a gente procure desenvolver por esse irmão desencarnado o sentimento que o Cristo nos convidou o tempo inteiro. Ama.
Jesus nos trouxe várias receitas para a nossa vida. O Evangelho de Jesus, como eu já falei para vocês, é um convite à mudança. A mudança, para mim, mais significativa, narrada no Evangelho, que é a de Paulo, onde Paulo chega um momento e diz, não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim, é uma forma alegórica de Paulo dizer, eu deixei todos aqueles conceitos que eu tinha e adotei os conceitos que Jesus me trouxe. Eu modifiquei minha forma de pensar, de sentir e de agir de acordo com o Evangelho de Jesus. Eu sei que para muitos de nós, e aí eu me coloco nesse meio, ainda não é fácil a gente fazer essa mudança. A gente conseguir essa mudança como Paulo conseguiu. Mas é preciso que a gente inicie. E aí nós temos um convite de Jesus, e aí eu falo com muita tranquilidade, porque esse convite não é meu, e eu sei que muitos de vocês que aqui estão, como eu também, temos as nossas dores, temos as nossas mágoas, mas o Cristo nos convidou. Ama o teu inimigo. Jesus não incluiu nesse ensinamento desencarnado, porque se ele falasse isso naquela época, ninguém entenderia, acharia que ele estava louco. Até hoje, alguns acham que nós que estamos aqui somos meio loucos, né? Mas é preciso que a gente aprenda a amar esses irmãos desencarnados. É preciso que a gente entenda que muitas vezes esse processo que nos une foi provocado por um ato impensado e irresponsável nosso. E aí eu não estou querendo inverter o papel e colocar esse irmão como vítima, de forma nenhuma. Porque é preciso que a gente centre a nossa forma de agir e pensar em nós. O que eu faço? Como eu penso? Como eu sinto? O irmão que está envolvido conosco nesse sentimento, ele possui sua responsabilidade e ele é filho de Deus como nós. Será dada a ele a oportunidade de rever esses conceitos, como está nos sendo dado a oportunidade agora. Como Eva falou, nós estamos aqui. É tão bom ver essa casa lotada com vocês, conosco, em torno do Evangelho de Jesus, porque nós buscamos essa mudança. E essa é a nossa parte. Mas é preciso que a gente comece a envolver esse irmão com o sentimento de amor. É preciso que nas nossas preces, no lugar de nós dizermos, Deus afasta isso de mim, nós dizemos, Deus abençoa esse meu irmão, que ele me perdoe, que ele entenda que eu quero mudar, que eu vou mudar, que ele entenda que estás nos dando a oportunidade de nos modificarmos através do amor, um realinhamento de sentimentos e de pensamentos. É preciso que nós direcionemos a esse irmão, não o nosso medo, baseado naquelas figuras fantasmagóricas que existem, mas nós direcionemos a eles o nosso amor, entendendo que eles são irmãos, que ainda não despertaram muitas vezes para a importância do Evangelho. Nós já despertamos, nós estamos aqui. É preciso que a gente entenda que esses irmãos são as principais vítimas deles mesmos. Porque se nós observarmos num processo obsessivo, o irmão que está envolvido nesse processo de vingança, ele deixa de lado as pessoas que ele ama para se dedicar a alguém por quem ele tem raiva e ódio. Vocês já imaginaram que coisa triste? A pessoa dedicar a sua existência a perseguir alguém que ele não gosta? Esquecer das pessoas que lhe amam, a sua mãe na última encarnação, encarnações anteriores, espíritos familiares, espíritos amigos, que estão muitas vezes ao lado dele, mas o estado que ele se encontra de vibração é tão pesado que se torna inacessível aos apelos desses irmãos para que ele se modifique. E aqueles que trabalham
no auxílio mediúnico à equipe espiritual da casa, que tenta orientar os espíritos envolvidos nesse processo, não é incomum que no momento que eles se deparam com a mãezinha da última existência, eles desatem em lágrimas, em arrependimentos. Porque eles estão tão doentes pelo ódio que eles esquecem daqueles que os amam. É muito sofrimento, é muita dor. É preciso que a gente, primeiro, tire de nós esse sentimento de inimigos desencarnados. Que nós tiremos de nós essa visão de que eles são perversos e vilões. Que nós passemos a mudar a nossa forma de vê-los, de senti-los, de pensar neles. E a gente comece a refletir no porquê essa relação passou a existir. Eu tenho certeza que muitos dos que aqui estão, e volto a dizer, sempre que eu falo isso eu me incluo, nós temos hoje relações desagradáveis com alguns dos nossos irmãos. É comum a gente escutar alguém dizer, no meu trabalho tem alguém insuportável, eu não tolero o meu irmão, meu pai, eu não me dou bem com ele, a minha mãe, ela não gosta muito de mim, o filho preferido é o outro, aquele meu amigo, aquele meu conhecido, aquele meu vizinho. E a gente começa a construir relações equivocadas. Desses equívocos derivam esses processos obsessivos. Porque esses sentimentos, às vezes, são levados ao extremo. Então é preciso que a gente perceba que quando nós nos deparamos com um processo obsessivo, existe dentro de nós algo que alimenta e que permite que esse vínculo exista. Não é incomum nós vermos pessoas que adentram uma casa espírita, como eu disse, movidos pela dor, pelo sofrimento, e aí ela começa a vir na primeira semana, vem na segunda semana, e depois de um tempo, ela desiste. Ela vem se colocando nesse papel de vítima, ela vem se colocando como alguém que está sendo perseguida por demônios, outras figuras alegóricas. E ela esquece que essa casa, ela foi edificada em torno do Evangelho de Jesus. A fenomenologia, se nós podemos chamar assim, que acontece aqui dentro, através da mediunidade, foi prometida por Jesus através da evolução e do crescimento da humanidade, quando ela começar a ficar mais responsável, mais adulta, e puder lidar com isso, o Cristo nos disse que o Consolador prometido chegaria e ele chegou. Mas a nossa real cura é o Evangelho do Cristo. Se nós adentrarmos pela porta dessa casa e não modificarmos a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, esses processos irão se perpetuar. Porque nós permaneceremos no estado e no estágio em que permite que essas relações existam. Nosso irmão falou aqui no exórdio sobre a esperança. A esperança é a providência divina. Vocês acham que Deus nos deixaria completamente desprotegidos nessa relação? Quando nós colocamos os nossos irmãos desencarnados como se eles tivessem poderes especiais para nos incomodar, nós estaremos numa relação completamente desproporcional e injusta. Eu encarnado, pobrezinho, preso na matéria, e o superespírito do meu lado me obsidiando, me provocando dores e sofrimentos. Vocês acham que Deus faria isso conosco? Vocês acham que isso é possível? Você acha que um ser extremamente bom e justo, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, seria capaz de fazer isso conosco? Claro que não. Eu queria trazer para essa nossa conversa
um livro chamado Ação e Reação. É um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. André Luiz nos traz esse livro, nos traz essa obra. E nessa obra é uma verdadeira aula de obsessão. O trabalho de André Luiz no plano espiritual foi condensar informações e trazê-las para nós, como forma de auxiliar o nosso aprendizado e o nosso entendimento. Nós temos uma vasta literatura espírita à nossa disposição. Tem uma observação que Haroldo faz, que é muito interessante, que ele diz que muita gente no futuro vai aprender português para poder ler Emmanuel na sua língua nativa, devido à riqueza dos ensinamentos de Emmanuel. E realmente é de uma riqueza fantástica. Os prefácios das obras de André Luiz que Emmanuel faz já são uma aula. Nessa obra, André Luiz nos mostra que os processos obsessivos nada mais são do que a exploração das nossas fraquezas. Os nossos irmãos no plano espiritual não são dotados de nenhum poder fantástico. E eu não estou menosprezando eles, não. Pelo contrário. Nós temos irmãos no plano espiritual extremamente inteligentes e extremamente habilidosos na condução desses processos. Mas eles residem nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas, nas nossas deficiências morais. E é isso que eles relatam. Eles dizem que basta observar uma pessoa, identificar nela aquela ideia central que ela tem e começar a explorar, incentivando-a naquele processo que já lhe é nativo, naquele sentimento que ela já tem. Explora o ganancioso, explora o violento, explora a sua violência, explora a sua ganância, explora a sua sede de poder. Então, os processos obsessivos, eles estão atrelados às deficiências morais que nós carregamos. Não é incomum, nesses processos obsessivos, quando esses irmãos envolvidos nesse processo adentram uma casa espírita, que o irmão no plano espiritual tome consciência do processo que ele está envolvido, que ele busque a sua mudança, que ele comece a ser auxiliado nas casas de apoio e de recuperação, e o irmão encarnado permaneça da mesma forma que estava e crie novos vínculos, encontre novas companhias e permaneça nesse processo. Muitas vezes, no atendimento fraterno, nós identificamos que aquela pessoa tem uma mágoa muito grande, tem uma tristeza muito grande. Às vezes, alguém que a magoou, um pai, uma mãe, um irmão, sei lá. E você chega para ela e diz: mas meu irmão, minha irmã, esse irmão está passando por dificuldades. Isso que ele fez advém da sua ignorância às leis divinas. É claro que se esse irmão te é nocivo, se ele te incomoda, se ele te prejudica, se ele te agride, é prudente que você se afaste dele. Mas não nutra por ele nenhum sentimento ruim. Perdoa esse irmão, perdoa o que ele te fez. Aí ela olha para nós e diz: eu não consigo. E aí, meus irmãos, se ela não consegue, se nós não conseguirmos, ninguém consegue por nós. Nós temos o livre-arbítrio, lei divina, garantia da nossa individualidade quanto espíritos, garantia da nossa autonomia moral, da nossa individualidade. Nem o Cristo, em nenhum momento, ultrapassou esse limiar, porque não é possível. Eu não sou um grande estudioso do Evangelho, dos Evangelhos, das Escrituras, mas eu desconheço uma passagem que Jesus
tenha curado a soberba, a vingança, o sentimento de vingança, a índole violenta, o egoísmo. Jesus nos curava os males físicos e nos aconselhava: vais e não peques mais. E sempre frisava: a tua fé te curou. A quebra desse elo que nos permite sermos acessados por esses sofrimentos e por essas influências estão em nós. São esses sentimentos. Existe uma prece no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma prece para início das reuniões. E nessa prece ele nos diz: afastai de nós os sentimentos de ódio, egoísmo, inveja, orgulho e ciúme. Pois são essas as portas que em nós podem dar entrada à influência dos espíritos maus, equivocados, que ainda permanecem com sentimentos perversos. Ódio, egoísmo, inveja, orgulho e ciúme. São essas as portas que em nós dão entrada à influência desses irmãos. Se nós não buscarmos em nós a mudança, se nós não buscarmos em nós o realinhamento de ideias, se nós não formos humildes para identificarmos em nós aquilo que precisa ser modificado, esse processo permanece. E nesse processo não permanece porque Deus é injusto. Muito pelo contrário, porque Deus é muito justo. Porque se nós contribuímos para criar uma relação equivocada, é justo que nós também participemos de um processo de mudar essa relação. Se nós, de alguma forma, prejudicamos alguém, é justo que nós auxiliemos na tarefa de refazer. Deus é bom e Deus é justo. Eu trabalhava alguns anos atrás na evangelização de crianças e nós seguíamos um livro indicado pela Federação Paraibana. E um dia tinha um jovem que nós evangelizávamos, eu e minha esposa, jovens em torno de 11 anos de idade, e tinha um deles que era muito calado. E nesse dia ele chegou ainda mais calado, ainda mais sisudo. E quando eles tinham acabado de entrar na sala, a mãe dele me chamou na porta e me pediu que desse uma atenção especial a ele, que ele estava muito revoltado. O pai era alcoólatra e, pelo que ela deu a entender, o pai chegou embriagado, bateu nela e bateu nele. E eu entrei pedindo a Deus que me ajudasse, que os irmãos me ajudassem a encontrar a forma de ajudar aquela criança. Eu tive uma semana muito atribulada, eu não tinha tido tempo de ler o texto. A gente lia esse texto e fazia atividades com eles. Algumas atividades eram prescritas, a gente discutia um pouco sobre o texto, fazia comentários. Quando eu abri o texto daquela semana, era a história de um homem que era muito rico, tinha muitas posses, e ele contrata um jovem que morava apenas com a mãe. E esse jovem era um jovem muito responsável, muito religioso, vivia e se esforçava para dar à mãe um pouco de conforto, porque eles eram muito pobres. Mas era um jovem muito dedicado e muito inteligente, e logo, logo se tornou o braço direito desse homem, dono dessa empresa. Esse homem faz com que esse jovem se case com sua filha, apresenta sua filha, torna ele o braço direito na empresa e começa a levar esse jovem para ter o mesmo estilo de vida que ele tinha. Esse homem era dado às farras, ao alcoolismo, a uma vida promíscua, e desvirtuou esse jovem que tinha esse caminho, que tinha essa preocupação com a mãe, que se tornou igual a ele. Passou a adotar os mesmos comportamentos, os mesmos hábitos, os mesmos vícios. E esse homem desencarna, a filha herda a empresa, esse jovem torna-se o responsável pela empresa, e no plano espiritual ele toma consciência do que tinha feito.
extremamente arrependido, ele pede uma oportunidade de desfazer o que fez. E aí ele reencarna como filho daquele jovem que ele desvirtuou, para como filho tentar auxiliá-lo a voltar a uma vida mais digna, mais correta, a largar os vícios que ele tinha feito aquele jovem abraçar. Então, meus irmãos, tudo que acontece na nossa vida faz parte de um planejamento. A esperança que o nosso irmão falou, a providência divina, ela nos dá essas oportunidades. Então, até esses irmãos que hoje nós chamamos de obsessores, eles estão ao nosso lado porque existe um objetivo maior nessa relação. E através da nossa mudança, através do nosso realinhamento, através da nossa modificação, através do nosso exemplo, porque o exemplo não é a melhor forma de educar, o exemplo é a única forma de educar. Através do nosso exemplo, nós podemos auxiliar muitas vezes esse irmão no plano espiritual, a modificar a sua forma de pensar e de agir, porque ele vai ver em nós uma mudança concreta e efetiva. Então nós não somos vítimas. A providência divina, ela nos abraça, ela nos acolhe, ela nos envolve. Esse processo que nós estamos envolvidos é um processo que envolve a muitos de nós. Nós temos a consciência desse processo. Nós estamos aqui. Nós estamos tendo acesso a essa doutrina esclarecedora, que é lucida, que nos traz a real interação nossa com esses irmãos, os reais motivos, aquilo que acontece, que efetivamente acontece. Mas quantos de irmãos nossos aí fora não se encontram depressivos, tristes, abatidos? Tendo como origem essas relações equivocadas que nos acompanham há tanto tempo. Então é preciso que a gente tenha a consciência de que na casa espírita o tratamento espiritual é muito importante, é fundamental. Os passes, a renovação da nossa energia, a água fluidificada, que auxilia também a reequilibrar o nosso corpo. Mas tudo isso é paliativo, é acessório. O verdadeiro tratamento é esse diálogo que nós estamos tendo. O verdadeiro tratamento é a nossa mudança. Até porque, como Cristo nos provou, os males físicos são temporários. Jesus curava as pessoas. Jesus curava cegos, aleijados, leprosos. Porque todos aqueles hoje que apresentam enfermidades, deficiências físicas, é transitório, é passageiro. Eu não digo isso de forma que a gente negligencie a nossa obrigação de auxiliá-los nessa caminhada. Está aqui a campanha que a casa adotou. Parabéns à equipe da casa pela iniciativa. Quantas pessoas não estão angustiadas, como nosso irmão lembrou, porque a cirurgia de um ente querido depende de uma bolsa de sangue, de um sangue específico. E às vezes nós não alertamos para fazer essa caridade, que é uma caridade tão simples, tão fácil, mas tão importante. Doar de nós. Mas nós precisamos entender que nós temos um compromisso maior com a nossa mudança, com a nossa modificação. Nós temos hoje um vasto acervo de informações, de ensinamentos, de aprendizado.
Essa nossa conversa está sendo gravada. Nós temos na internet uma imensidão de palestras, Divaldo, Haroldo, Rossandro, tantos outros palestrantes espíritas. E tem duas palestras de Divaldo que me marcaram muito. Em uma, ele relata uma relação que ele tinha com um irmão que o perseguia já há muito tempo. E vejam que a obra que Divaldo tem de divulgação da doutrina, a Mansão do Caminho, quantas crianças ele já acolheu, quantas vidas ele mudou. Quem teve a oportunidade de ir à Pedra do Reino, ver a última fala dele, ele estava acompanhado de um de seus filhos, que hoje é médico. Divaldo adotou mais de 3.000 crianças. Mas esse espírito continuava perseguindo-o. Até que um dia, Divaldo recebeu uma criança e percebeu a presença dele ao lado. A mediunidade de Divaldo é muito ostensiva. E esse irmão pergunta a Divaldo: tu vai amar essa criança? Tu vai receber ela aqui na casa? Vou. Tu a ama? Divaldo disse: ainda não, mas vou amar. Tu vai amar ela? Vou. Tu vai dar carinho a ela? Vou. Tu vai cuidar dela? Vou. Então, a partir de hoje, eu te perdoo. Essa criança é o espírito da minha mãe que reencarnou. Então, a partir de hoje, tu estás perdoado. E Divaldo até brinca. Divaldo disse que já tem uma relação já se viam com tanta frequência, que Divaldo disse: então agora eu vou me vingar dela, tudo que você me fez passar. Vou dar uns beliscões. Ela agora você vai me pagar agora através dela. E esse espírito passou a ser amigo de Divaldo, e é quem auxilia Divaldo quando Divaldo vai fazer palestras na França e não consegue entender alguma pergunta que é feita, ele vem até Divaldo e auxilia Divaldo a entender. Quando Divaldo, em outro momento, estava abordando os processos obsessivos, e nós às vezes ouvimos falar de práticas, de magias, de misticismos. Aí Divaldo nos dá mais uma vez Divaldo nos dá uma aula. Porque Divaldo diz: eu não tenho medo desses processos, eu não tenho nenhum receio com eles. Porque se algum irmão hoje ele consegue de alguma forma me atingir, ele serve para mim como alerta. Ele mostra que existe algo em mim que precisa ser modificado. Existe um defeito em mim que eu preciso trabalhar, porque ele só consegue me atingir através das minhas imperfeições. Divaldo chama da tomada e do plugue. Diz: é preciso que nós estejamos receptivos para que nós recebamos essa influência. E até ele brinca, dizem que quando você tem um objeto pessoal da pessoa, essa magia é mais forte. Se alguém quiser, vou deixar meu lenço em cima da mesa, fiquem à vontade. É claro que o Divaldo diz isso em tom de brincadeira, mas essa é a verdade, meus irmãos. Então, eu queria hoje convidar vocês para que a gente procurasse mudar a nossa forma de ver esses irmãos. Nós procurássemos ver em cada irmão, encarnado ou desencarnado, espíritos como nós, que também precisamos de ajuda, que também precisamos de auxílio. É preciso que nós saibamos que, como espíritos que reencarnam, as passagens negras da história da humanidade, nós estávamos presentes. Nós fomos co-participantes. Os momentos mais beligerantes, onde a agressividade reinava, nós estávamos lá. E é possível que muitos desses irmãos sejam oriundos desse período. É possível que nós tenhamos cometido contra eles ações, atos bárbaros, de muita brutalidade, de muita violência. E talvez seja isso que os incomoda e que faz com que eles nos persigam há tanto tempo. Então é preciso que a gente entenda, é preciso que a gente direcione a eles o nosso amor,
Direcione a Ele a nossa oração, a nossa prece, os nossos pensamentos mais elevados. E eu queria encerrar essa nossa noite, esse nosso diálogo, convidando vocês, aqueles que sentirem a vontade, podem fechar seus olhos, onde vocês estiverem. Eu queria concluir fazendo uma prece de agradecimento a Jesus pelo seu evangelho, pelo seu amor, pelos seus ensinamentos. E fazer uma prece direcionada a todos os irmãos que hoje ainda permanecem no equívoco, que ainda permanecem alinhados, conectados a sentimentos de ódio, de rancor, que ainda estão persistentes, renitentes nesse projeto de vingança, nesse equívoco. Em particular, aos espíritos, aos irmãos encarnados ou desencarnados, que por algum motivo tenham com relação a mim algum sentimento contrário ao amor. Que Deus os abençoe, que Deus os ilumine, que eles confiem na providência divina, que eles tenham esperança, que nós possamos juntos construir uma nova realidade, uma nova relação e buscarmos a nossa evolução e o nosso crescimento moral e espiritual, pois é esse o verdadeiro objetivo de nós estarmos aqui, juntos nesse orbe, encarnados ou desencarnados. Estamos juntos nessa caminhada evolutiva, com a graça de Deus, que assim seja.